Hola, hola, y acá estamos en este ebook que lo preparé con tanto cariño y con tanto cuidado para ayudarlos a que les vaya bien en la prueba de proficiencia del español. Este es un ebook que es un resumen con las informaciones más importantes y lo que ustedes realmente deben saber al momento de presentarse a la prueba de proficiencia. Entonces, ¿vamos? Este book yo lo preparé para que ustedes tengan una referencia con relación al nivel de la prueba que ustedes van a presentar. Entonces, lean con cuidado, preocúpense de saber los temas que cada nivel pide, entrenen bastante y estoy segura que todo saldrá bien. Entonces, ahora síganme en esta video clase que yo voy a dar una pasadita de cuáles son los temas y situaciones gramaticales que ustedes deben saber. Primeiramente, você deve saber que existem 4 tipos de avaliações. A primeira é o A1, que é o mais básico. Segundo, A2, que seria como o básico, um pouquinho mais avançado. B1, que seria o intermediário, básico. O B2 seria como o intermediário mais avançado. O C1, que é já o avançado. E o C2, que a gente considera já quando a pessoa já tem total domínio e que ela já pode trabalhar até mesmo dando aulas. Então, me acompanhe para que vocês vejam cada um desses níveis. Nível A1. Esse nível é o mais básico. É aquele nível que você é avaliado para fazer pequenas frases. Você deve se apresentar, frases do cotidiano, vocabulários do seu dia a dia, nada muito específico. E também, até na hora de falar, você pode falar devagar. Nesse nível, você ainda pode cometer alguns erros. Nesse nível, a sua pronúncia, os seus erros serão muito mais intensos do que nos próximos níveis. Então, o A1 sempre é o considerado mais básico. É aquele nível que eu falo quando você tem 3 anos de idade. Para quem é meu aluno, ou para quem me segue, sabe que eu sempre falo que quando nós começamos o espanhol, nós começamos como se tivéssemos 3 anos de idade. Considere-se como uma criança que começa o A1 como 3 anos de idade, e quando ela termina o A1 como uma criança de 5, 6 anos. Ela consegue se comunicar, mas ainda os erros são grandes na hora dela se expressar. O principal que você deve saber aqui para o A1 seriam formas de se cumprimentar, tanto na forma formal como no informal, pedir informações, descrever pessoas, expressar necessidades, desejos, descrever atividades habituais, descrever algo que está em duração, alguma coisa que você está fazendo naquele momento, planificar ações ou até mesmo organizar pequenos discursos, tá? No A1, você deve saber sempre as coisas mais básicas dentro do seu dia a dia. O nível A2 é bem parecido com o A1, só que com ele você tem menos dificuldades para se expressar, seu vocabulário já cresceu um pouquinho, então isso deixa você um pouco mais seguro na hora de falar, mas ainda a insegurança é grande, então não se preocupe. No A2 você ainda se sentirá inseguro, mas perceberá que houve uma evolução, que você sabe mais do que sabia no A1. No A2, uma das coisas principais é realmente dominar os tempos verbais. Então, dominar o pretérito composto, que é aquele famoso no português, eu tenho falado, eu tenho bebido. No espanhol será yo he hablado, yo he bebido, o famoso haver mais o particípio. Isso é muito importante que você conheça no nível A2. Você também vai dominar o passado, que esse passado é o passado simples, como eu trabalhei, eu comi, eu salí. O pretérito imperfeito, que é aquele eu comia, eu saía, eu bebia, eu falava, que em espanhol é eu comia, eu bebia, eu hablava. E, na verdade, esse tempo é muito de boa. Os dois de cima, o composto e o perfeito, são mais complicadinhos, mas esse daqui é muito tranquilo porque é muito parecido ao português. E, por último, o futuro. Então, você percebe que o que vai te levar do A1 para o A2 é você dominar um pouco mais a variação dos tempos verbais. Nem é tanto ao aumento de vocabulários, e sim ao domínio que você terá nos tempos verbais. E aí, passamos para a terceira avaliação, que seria o nível B1. Aqui você será considerado intermediário. Então, vocabulários básicos. Então, aqui no nível B1, você já estará muito mais seguro com relação às variações de tempo, você conseguirá se localizar nos tempos verbais, seu vocabulário também vai estar muito mais aguçado, ele estará mais amplo em comparação ao A2,
Mas a sua maior dificuldade ainda vai estar na fala. Você ainda vai ter inseguranças na hora de falar. A associação na parte escrita para a fala, você ainda vai estar escrevendo melhor do que fala. Até por uma questão lógica, né? Porque escrever, você ainda tem mais tempo, você tem um tempo maior para escrever. Na fala, é muito rápido. Nós não temos aqueles milésimos de segundo, nós não temos aquele tempo que nós temos na escrita para... Nós não, nós não temos esse tempo que a gente tem na escrita. Na fala são milésimos de segundo. Então, por isso que sempre o falar vai ser sempre muito mais difícil do que escrever, no caso do espanhol. Mas aqui você já... Mas neste nível B1, você em muitas... Mas neste nível B1, muitas universidades exigem apenas o B1. Então, o intermediário básico, você já consegue entrar em universidades e também se apresentar facilmente para uma entrevista de emprego. Os principais temas que você deve saber para o B1 seriam os conectores de discurso, ou seja, que você domine o además, también, pero, sin embargo. Aqui você já vai estar usando esses conectores. Você já vai ter condições de usar esses conectores de uma forma mais tranquila, sem precisar ficar pensando ou não entendendo o que está... Ou se alguém, ou se alguém usa esses conectores, você não entender. Aqui você já vai ter condições de entender e usar cada um deles. Aqui também já no nível B1, vocês já terão condições de saber escrever uma... Aqui, aqui também no nível B1, aqui também no nível B1, vocês também terão condições de escrever uma carta tanto informal como formal. Vocês terão condições de ler artigos de opinião, expressar a sua própria opinião. Percebem que então que esse nível já estamos falando de intermediários, então você já tem mais recursos, você já está com o seu espanhol um pouquinho mais robusto. O próximo nível é o B2. Esse é o que realmente vai te certificar que você já tem um bom domínio do espanhol. Logicamente, você não é um expert em espanhol, mas com este nível B2, as universidades, neste nível B2, qualquer universidade, qualquer instituição vai te aceitar com este nível B2. Porque aqui a gente já pode chegar... Porque nesse nível B2, que seria o intermediário avançado, você já é considerado uma pessoa fluente. Os temas que serão avaliados neste B2, os temas que serão avaliados neste nível B2 serão expressar opiniões, descrever, expressar, expressar suas opiniões, argumentando, com, argumentando, concordando, propondo, tá? Você vai poder descrever e opinar. Você, aqui você, aqui você, aqui você poderá descrever e opinar. Aqui você poderá descrever e opinar gostos. Aqui você poderá opinar gostos, comportamentos sociais, expressar uma surpresa.
E expressar e dar opiniões sobre e dar suas opiniões. O terceiro ponto é você saber usar o modo subjuntivo. Esse é muito importante já no nível B2. Focado mais no presente, mas é interessante também que você conheça o passado e o futuro do subjuntivo, principalmente porque o futuro é um tempo verbal que faz com que os brasileiros errem muito no espanhol. Então, estude o presente, mas nunca esqueça de estudar o futuro do subjuntivo. Teremos conectores, teremos conectores discursivos mais avançados, tipo con todo, aún, no obstante. E por último, en el tema B2, você já terá condições de E por último, no nível B2, você já terá condições de usar as temáticas para argumentação, falando sobre a sua saúde, higiene, saúde, religião, alimentação. Você já terá um conhecimento de vocabulário para tratar tranquilamente desses temas. E agora entramos, e agora, e agora então entramos, e agora, e agora, e agora então entramos no C1. Aqui já estamos falando de pessoas avançadas. No nível B2, já a sua fala, a sua comunicação vai estar muito mais tranquila. Logicamente, como eu sempre digo, ainda a escrita sempre será mais tranquila para vocês, mas a fala já não será um grande empecilho. Você se sentirá muito mais seguro. Você, conver, você conversará, você poderá participar de uma conversa e garanto que no meio de uma conversa você vai esquecer que você está falando espanhol, porque ele já está tão incluído. E garanto que no meio da conversa você vai esquecer que está falando tranquilamente o espanhol. Já o nível C1, aí estamos a falar. Já no nível C1, já estamos falando do falante mesmo. Daquela pessoa que domina perfeitamente, daquela pessoa que domina tranquilamente o espanhol. Pode ser que ela tenha algum erro de fonética, ou cometa ainda alguns erros, mas de verdade, quando você chega ao nível C1, realmente você domina a língua, você já não se vê mais em situações constrangedoras ou em apuros quando precisa usar o espanhol. E aqui são alguns dos temas que são avaliados no nível C1. A literatura, a leitura e uma escrita, né? As compressões e comentários que você vai ter que fazer durante a prova. Você terá textos, você terá áudios que ouvir e interpretar. A sua expressão oral, com certeza ela já é muito boa. O que você sentirá é às vezes o que você sentirá às vezes seria um ajuste, o que você sentirá de diferente é o seu sotaque. Mas a sua fala, mas você não sentirá que você cometerá grandes erros. Você não sentirá que cometerá erros que cometia antigamente, porque o espanhol já está na sua cabeça. Na prova você terá conteúdos culturais, condições de vida, convicções sociais, então sempre serão colocados textos já abrangendo grandes variações
já abrangendo uma grande variações de assuntos. E você tranquilamente vai poder lidar com eles. E por fim, o nível C2 é o nível já quando o E por fim, o nível C2 é quando já o falante se comunica exatamente como um nativo. Lembrando sempre, pode ser que essa pessoa tenha sotaques, mas ela não cometerá mais erros, ela falará tranquilamente como um nativo, usará expressões, gírias, ela falará muito próximo a um nativo. E na cabeça dela, o espanhol já está 100% consolidado. Certo, gente? Então, aqui são as dicas. Certo, pessoal? Então, aqui são algumas das dicas. Certo, pessoal? Então, aqui são as dicas para você que quer prestar este curso. Certo, pessoal? Então, essas são as dicas para você que quer prestar esta prova de proeficiência, caso uma universidade ou alguma instituição exija. Uma excelente prova para vocês. E sucesso nessa nova empreitada. Ah, já sabem, qualquer dúvida, por favor, me mandem mensagens pelo WhatsApp. Besitos, que estén todos bien.